Vocês já se perguntaram o que realmente aconteceu nas terras do Texas antes de nossa chegada? O que os nativos sussurravam em suas línguas antigas sobre espíritos que habitavam estas planícies áridas? Será que a estrela solitária que adornamos com tanto orgulho em nossa bandeira representa apenas nossa independência? Ou algo muito mais sombrio que deveria ter permanecido enterrado para sempre? Meu nome é Sam Houston. Servi como governador do Tennessee. Lutei ao lado de Andrew Jackson nas guerras contra os Creek, e dediquei os últimos anos de minha vida ao grande estado do Texas. Mas há coisas que descobri nestas terras que jamais constaram nos livros de história que vocês leem. Coisas que os primeiros colonos preferiram silenciar, que os missionários espanhóis tentaram desesperadamente exorcizar, e que ainda hoje assombram as antigas ruas de pedra de San Antônio. Vocês acreditam que existe maldade pura caminhando entre nós? Que há pessoas dispostas a sacrificar suas próprias almas por poder sobre forças ancestrais que não compreendem? Que rituais sangrentos ainda acontecem nos lugares mais sagrados de nossa querida cidade? Durante meus anos explorando cada canto desta república que ajudei a construir, me deparei com relatos perturbadores sobre um culto antigo que opera nas sombras da cidade das Missões. Um grupo que adora não a estrela que tremula orgulhosamente em nossa bandeira, mas uma entidade ancestral que eles chamam de La Estrela Solitária, uma força que predatava qualquer civilização conhecida nestas terras texanas. Se vocês sentem um arrepio quando passam pelas Missões à noite, se já perceberam movimentos estranhos nas sombras seculares da Catedral de San Fernando, se já ouviram cânticos em línguas mortas ecoando pelo Riverwalk, então vocês sabem que San Antônio guarda segredos que talvez preferíssemos nunca conhecer. A história que compartilho hoje não é lenda ou folclore passado de boca em boca. É o testemunho real de uma mulher corajosa o suficiente para falar, mesmo sabendo os terríveis riscos que corria. Ela pagou o preço supremo por sua coragem, mas antes de partir, conseguiu deixar seu relato para que a verdade não morresse com ela. Preparem-se, pois hoje adentramos território sombrio, território onde a fé se corrompe em blasfêmia, onde o sagrado se profana em ritual macabro, e onde a estrela solitária brilha com luz vermelha como sangue nos altares da perdição eterna. A descoberta na missão San José, testemunho da arqueóloga Helena Rodrigues. Este relato foi encontrado entre os pertences pessoais da doutora Helena Rodrigues, após seu misterioso desaparecimento em dezembro de 2021. A gravação em áudio foi descoberta escondida em seu escritório na Universidade do Texas, em San Antônio. Meu nome é Helena Rodrigues, e se vocês estão ouvindo esta gravação, significa que algo terrível aconteceu comigo. Durante os últimos 3 anos, venho documentando algo que jamais deveria ter visto a luz do dia. Algo que os fundadores de San Antônio tentaram enterrar há quase 300 anos, mas que continua crescendo como uma infecção nas profundezas desta cidade que tanto amo. Tudo começou em setembro de 2018, durante escavações de rotina no Mission San José. Nossa equipe estava trabalhando em um projeto de restauração quando um dos trabalhadores notou que o solo em uma área específica soava oco quando pisado. Decidimos investigar. A 3 metros de profundidade, descobrimos algo que não deveria existir. Uma câmara subterrânea perfeitamente preservada que não constava em nenhum mapa histórico conhecido. As paredes eram feitas de pedra calcária local, mas cobertas por símbolos estranhos gravados na rocha. Não eram hieróglifos espanhóis, não eram desenhos dos povos nativos americanos. Eram algo completamente diferente, mais antigo e infinitamente mais perturbador. No centro da câmara, havia um altar de pedra negra manchado por algo que depois dos testes laboratoriais, descobrimos ser sangue humano. Mas não era sangue antigo ressecado pelos séculos. As análises mostraram que tinha menos de 6 meses. Sangue fresco em uma câmara que supostamente estava selada há 300 anos. Foi então que encontramos os diários. Dezenas deles, cuidadosamente, preservados em caixas de madeira forradas com pano. Estavam escritos em espanhol antigo, latim e inglês, datando de 1731 até, Deus me ajude, até o ano passado. Esses diários documentavam 3 séculos de atividade contínua de algo que se autodenominava La Hermandad de la Estrella Solitária, a Irmandade da Estrela Solitária. O diário mais antigo pertencia ao Frei Miguel Santos, um missionário franciscano que chegou a San Antônio em 1731.
Suas primeiras entradas descreviam a rotina normal de evangelização dos nativos locais. Mas conforme os meses passavam, o tom se tornava cada vez mais desesperado. 15 de agosto, ano do Senhor de 1731. Os índios falam de uma estrela que não pertence aos céus cristãos. Dizem que brilhava nestas terras antes do sol, antes da lua, antes mesmo da criação de Adão. Chamam-na de estrela da fome eterna e sussurram que ainda desperta quando o sangue dos fiéis toca a terra consagrada por sua presença. 3 de setembro. Encontrei Pedro Vasques, um dos colonos mais devotos, realizando rituais pagãos atrás da capela principal. Havia desenhado uma estrela de 5 pontas com sangue de cabra no chão de pedra e murmurava palavras numa língua que fazia meus ouvidos sangrar só de escutar. Quando o confrontei em nome de Cristo, seus olhos, Santíssimo Jesus, seus olhos, brilhavam como brasas do próprio inferno. 20 de setembro. Mais colonos estão sendo infectados por esta heresia maldita. Reúnem-se à meia-noite nos túneis que descobriram sob a missão e cantam louvores para a estrela solitária. Não é a estrela de Belém que adoram, mas algo antigo e eternamente faminto por almas humanas. Escrevi cartas urgentes ao bispo, mas temo que já seja tarde demais para deter o que se iniciou. A última entrada do Frei foi escrita com letra trêmula, manchada pelo que parecia ser suas próprias lágrimas. Juiz de outubro. Eles tentaram me converter esta noite durante a oração. Levaram-me à força para os túneis e me mostraram visões da estrela descendo dos céus, trazendo conhecimento proibido que queimaria a alma de qualquer cristão. Vi cidades inteiras ajoelhadas em adoração. Vi exércitos marchando sob sua luz vermelha. Vi o próprio inferno se abrindo para recebê-la como rainha. Consegui escapar por misericórdia divina. Mas marcaram minha testa com ferro em brasa antes de me liberarem. Estou selando esta câmara com todos os conhecimentos malditos que contém. Que Deus Todo-Poderoso perdoe San Antônio, pois a semente do mal eterno foi plantada para sempre nestas terras sagradas. Mas os diários não paravam no século XVIII. Continuavam através das décadas, documentando a evolução do culto. Durante a era da República do Texas, encontramos entradas de colonos americanos que descobriram a câmara e se juntaram aos rituais. Na Guerra Civil, soldados confederados desertaram para servir a estrela. No século XX, empresários proeminentes, políticos e até mesmo padres católicos documentaram sua conversão ao que chamavam de a verdadeira fé do Texas. O diário mais recente era o que mais me aterrorizava. Escrito por alguém que se identificava apenas como servo da luz vermelha, datava de janeiro de 2021. A estrela solitária desperta novamente. 3 séculos de adoração fiel finalmente deram fruto. Os sinais estão por toda San Antônio para aqueles que sabem como olhar. As luzes vermelhas que dançam sobre as missões à meia-noite. As sombras que se movem independentemente nas catacumbas da catedral. Os sussurros em línguas mortas que ecoam do Riverwalk após o pôr do sol. Ela está quase pronta para retornar ao mundo físico. E quando isso acontecer, San Antônio será apenas o começo. O Texas inteiro se ajoelhará diante de sua majestade terrível. Tentei levar os diários para meu supervisor na universidade, mas na manhã seguinte, eles haviam desaparecido misteriosamente do cofre seguro do laboratório. Quando voltei ao sítio arqueológico para tirar mais fotografias, a câmara havia sido lacrada com concreto fresco. Oficialmente, nunca encontramos nada além de alguns fragmentos de cerâmica colonial. Mas eu sabia o que tinha visto. E sabia que não podia simplesmente esquecer. Comecei minha própria investigação particular. Durante meses, caminhei pelas ruas de San Antônio à noite, procurando por sinais da atividade do culto. Observei padrões estranhos. Certas pessoas sempre desapareciam de suas casas na mesma hora, sempre na lua nova. Certas propriedades históricas tinham luzes vermelhas piscando em janelas que deveriam estar vazias. Certos sons ecoavam dos bueiros e túneis de serviço. Sons que não eram de água corrente ou animais urbanos. Em março de 2019, finalmente consegui segui-los. Era uma terça-feira à meia-noite quando vi um grupo de 15 pessoas caminhando, silenciosamente em direção à entrada principal do Mission San José. Elas usavam roupas normais, ternos, vestidos casuais,
roupas que qualquer morador respeitável de San Antônio vestiria. Mas se moviam com propósito sinistro, como se fossem atraídas por uma força invisível. Segui-as mantendo distância segura. Elas contornaram a missão até uma área que eu conhecia bem, exatamente onde havíamos encontrado a câmara selada. Para minha perplexidade, uma abertura havia ressurgido na terra, como se a própria rocha tivesse se aberto por vontade própria. Uma por uma, as figuras desceram pela abertura. Esperei alguns minutos antes de me aproximar. Do fundo da terra, comecei a ouvir cânticos. Não era latim da missa católica, nem espanhol, nem inglês. Era algo muito mais antigo e gutural. Palavras que pareciam fazer as próprias pedras vibrarem, em harmonia doentia. Desci pela abertura com minha lanterna. A câmara não estava mais vazia. Estava decorada como um templo. Velas vermelhas espalhadas por toda parte, tapetes ornamentados cobrindo o chão de pedra, e o altar central agora, adornado com ouro e pedras preciosas que brilhavam como olhos na escuridão. As 15 pessoas estavam ajoelhadas em círculo ao redor do altar. No centro, uma mulher jovem jazia imóvel, não morta, mas aparentemente em transe profundo. Acima dela, algo que desafiava qualquer explicação racional. Uma estrela de 5 pontas feita de luz vermelha pura flutuava no ar, pulsando como um coração gigantesco. Os cânticos aumentaram de intensidade. As palavras pareciam ter substância física, criando ondas de calor que distorciam o ar ao meu redor. A estrela de luz começou a girar lentamente, e com cada rotação, sua luminosidade vermelha se intensificava. Foi então que a mulher no altar abriu os olhos, mas não eram mais olhos humanos. Eram 2 estrelas em miniatura, brilhando com a mesma luz vermelha que dominava a câmara. Ela se sentou graciosamente e olhou diretamente para mim, mesmo eu estando escondida nas sombras. "Bem-vinda, doutora Helena Rodrigues", disse com uma voz que ecoava de todos os cantos da câmara simultaneamente. "Estávamos esperando que você finalmente se juntasse a nós." Todas as 15 figuras se viraram na minha direção. Reconheci algumas delas. O professor de história da universidade que admirava há anos, a dona da livraria onde comprava meus livros, o padre da igreja que frequentava desde criança. Pessoas normais, respeitáveis, que agora me olhavam com olhos que brilhavam com luz sobrenatural. "Você buscou a verdade sobre San Antônio", continuou a mulher do altar. "Deixe-nos mostrar-lhe toda a verdade." Imagens começaram a inundar minha mente. Vi a história real da cidade, como a estrela havia chegado às terras do Texas milênios antes dos primeiros humanos. Como havia escolhido este local específico como seu ponto de ancoragem no mundo físico. Como havia sussurrado promessas de poder e conhecimento para cada geração que encontrava. Vi os conquistadores espanhóis, não como evangelizadores cristãos, mas como servidores secretos da estrela que construíram as missões como templos disfarçados. Vi a Revolução do Texas, não como luta por independência, mas como ritual massivo de sangue para fortalecer a presença da entidade. Vi a própria bandeira do Texas, a estrela solitária não como símbolo de liberdade, mas como marca da dominação ancestral. "San Antônio é apenas o começo", sussurrou a voz em minha mente. "Através desta cidade, a estrela se espalhará por todo o Texas, e do Texas, por todo o mundo. Uma nova era de adoração verdadeira finalmente começará." Consegui quebrar o transe e correr. Corri pelas ruas vazias de San Antônio como uma louca, sem olhar para trás. Quando finalmente cheguei em casa, estava amanhecendo. Tentei convencer-me de que havia sido um pesadelo, mas havia terra vermelha em meus sapatos e o cheiro de enxofre impregnado em minhas roupas. Nos dias seguintes, comecei a notar que estava sendo observada. Carros que me seguiam discretamente. Figuras paradas nas esquinas perto da minha casa. Telefonemas silenciosos à meia-noite. E sempre, o som daqueles cânticos ecoando em minha mente. Tentei ir à polícia, mas como explicar algo tão impossível? Tentei falar com outros arqueólogos, mas começaram a me olhar como se eu estivesse tendo um colapso nervoso. A própria universidade sugeriu que eu tirasse uma licença médica para lidar com o estresse. Foi então que decidi documentar tudo o que havia descoberto. Se algo acontecesse comigo, pelo menos a verdade sobreviveria. Escondi gravações, fotografias e cópias dos diários em lugares seguros pela cidade.
Escrevi cartas detalhadas para jornalistas, historiadores e autoridades que talvez tivessem coragem de investigar. Mas sei que meu tempo está acabando. Ontem à noite, encontrei uma estrela de 5 pontas queimada na grama do meu quintal. É o sinal final. Eles vêm me buscar esta noite. Se vocês estão ouvindo isto, por favor, não ignorem meu aviso. O culto da estrela solitária não é história antiga. É uma ameaça presente e crescente. Eles têm infiltrado todas as áreas da sociedade de San Antônio: governo, igreja, educação, negócios. Estão preparando algo terrível para o 300º aniversário da cidade em 2031. Não confiem em ninguém que exiba sinais da estrela. Não sigam luzes vermelhas à noite. Não escutem os sussurros que vêm dos bueiros e túneis. E, acima de tudo, não procurem a câmara sob o Mission San José. Alguns conhecimentos são perigosos demais para serem descobertos. Que Deus proteja San Antônio. Que Deus proteja o Texas. E que Deus perdoe todos nós por não termos impedido isso enquanto ainda era possível. Fim da gravação. A doutora Helena Rodrigues foi reportada como desaparecida em 15 de dezembro de 2021. Nenhum vestígio dela foi encontrado, mas uma estrela de 5 pontas foi descoberta queimada permanentemente no chão de seu escritório na universidade. Reflexão finale. Assim termina o testemunho da corajosa doutora Helena Rodrigues, uma mulher que pagou o preço supremo por buscar a verdade nas profundezas sombrias de San Antônio. Seu desaparecimento permanece um mistério oficial, mas aqueles de nós que conhecemos a realidade, sabemos que ela se tornou mais uma vítima do culto ancestral que infecta nossa amada cidade. Como veterano das guerras indígenas e fundador desta grande república, vi minha parcela de horrores, mas nada me preparou para descobrir que o mal verdadeiro não vinha de fora, mas crescia como câncer no próprio coração do Texas. A estrela solitária que ondeia orgulhosamente em nossa bandeira pode representar nossa independência política, mas existe outra estrela solitária, mais antiga, mais faminta, mais terrível, que há séculos marca sua presença nestas terras com sangue e sofrimento. Que este relato sirva como aviso para as futuras gerações de texanos. Nem toda tradição merece ser preservada, nem toda história merece ser celebrada, e nem toda estrela que brilha no céu noturno deseja nosso bem. Vigiem San Antônio. Vigiem suas famílias. E lembrem-se sempre de que algumas batalhas pela alma do Texas ainda estão sendo travadas nas sombras. Se estas palavras tocaram sua alma e despertaram sua coragem para enfrentar as verdades ocultas de nossa história, inscreva-se neste canal para continuar descobrindo os segredos sombrios que moldaram o Texas. Juntos, talvez possamos lançar luz suficiente para dissipar as trevas que há tanto tempo envolvem nossa terra natal. Que Deus abençoe o Texas, e que Ele nos proteja de todas as estrelas que brilham com luz que não é sua.